Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula. Nessa aula, a nossa ideia principal é continuar exemplificando o cálculo de momentos populacionais por meio de uma variável aleatória contínua. Dessa vez, nós vamos trazer para você a função densidade de probabilidade da distribuição gama. Vamos ver essa distribuição e calcular os momentos dessa distribuição por meio de uma fórmula geral e exercitando a ideia da aplicação da função gama, que é aquela integral que nós já vimos em aulas anteriores. Bom, então veja só, mais uma vez, trazendo para você x, uma variável aleatória que representa os nossos dados, a nossa população. E dessa vez, vamos trabalhar com o modelo de distribuição gama. A distribuição gama possui, então, dois parâmetros, alfa e beta. Vamos trazer para você aqui a sua função densidade de probabilidade, olha só. Então, o que acontece? Temos aqui a densidade da distribuição gama. Note que ela envolve, então, um quociente aqui, olha só, que é um beta elevado a alfa, sobre gama de alfa, lembrando mais uma vez que isso aqui é um número constante, é um número real, né? Portanto, não aleatório. Assim como alfa e beta também são constantes não aleatórias. Então, aqui nós temos a nossa variável x elevado a alfa menos 1, e exponencial de menos beta-x. Escrevi aqui x maior do que zero. Caso x seja menor do que zero, isso aqui vai ser igual a zero. E eu deixei aqui dessa forma por preguiça mesmo, tá? Então, o que acontece? Na hora de calcular os momentos da distribuição gama, nós vamos mais uma vez aplicar aquela definição, olha só. O késimo momento da distribuição gama é o valor esperado de x elevado à késima potência. Por definição, isso envolve o cálculo de uma integral de x elevado à késima potência vezes a função de densidade de x. Temos aqui, então, olha só, toda a expressão para a função densidade de probabilidade de x. O que vai ser importante, então, destacar para você nessa expressão matemática? Já disse para você não se preocupar com essa integral. Essa integral ela vai se repetir bastante em probabilidade estatística. Basta nós conhecermos algumas poucas propriedades do cálculo de integrais ou somatórios. Então, olha só, note que isso aqui é um termo constante. Conforme nós vimos, tudo que é constante pode sair dessa integral. Podemos colocar isso aqui para fora, conforme nós já vimos. Essa potência x elevado a k, temos aqui outra potência x elevado a alfa menos 1, um produto de potências de mesma base. Vamos repetir a base e somar os expoentes. Com isso, olha só, veja só como ficaremos aqui. Esse beta elevado a alfa sobre gama de alfa, vezes a integral. Agora temos ali x elevado a k mais alfa menos 1, vezes a exponencial de menos beta-x. Agora, relembrando a função gama, olha só, essa integral aqui vai se reduzir a uma expressão daquele tipo que vimos na aula passada, quando nós tínhamos essa integral aqui de 0 a infinito de x elevado a k elevado a menos μ vezes x dx. Isso aqui se reduzia a gama de k mais 1, ou seja, estamos somando 1 a esse expoente. Repito aqui o μ, que aparece na expressão do e elevado a menos μ vezes x, e isso fica elevado a k mais 1. O que nós fazemos agora é
por comparação, realizar a mesma operação aqui, olha só. Ficaríamos então aqui com beta elevado a alfa, gama de alfa. Agora veja só, identificando aqui o nosso primeiro elemento que vai nos ajudar no cálculo da função gama, temos x elevado a k mais alfa menos 1. Quando nós tínhamos k, nós somávamos 1. Agora temos k mais alfa menos 1. Somando 1, vamos ficar com o quê? Gama de k mais alfa. Nessa expressão aqui, nós colocávamos o μ elevado ao k mais 1. O que vamos colocar aqui, olha só, por comparação direta, será o beta, que aparece aqui como expoente de base e elevado a k mais o alfa. Com isso, temos então aí, olha só, o uso e a aplicação direta da comparação dessa integral aqui para resolver essa integral aqui. Deixa eu dar uma limpadinha na tela e mostrar para você esse resultado de forma mais organizada. Então, temos aqui, olha só, o beta elevado a gama de alfa, ou melhor, o beta elevado a alfa sobre gama de alfa. Isso multiplica, então, gama de k mais alfa sobre beta elevado a k mais alfa. Dessa forma, nós temos aí uma expressão geral para os momentos da distribuição gama. Repetindo, então, essa expressão aqui, olha só. Agora, muito tranquilo, se eu quiser, por exemplo, o e elevado a x, note nesse caso que o nosso k é igual a 1. O que vai acontecer? Isso é o beta elevado a alfa, gama de alfa, vezes o gama de alfa mais 1, é o k mais o alfa, né? E o beta elevado ao alfa mais 1. Agora, olha só, repito aqui essa expressão, beta sobre gama de alfa. Lembre-se que quando nós tínhamos aquela integral, né, de 0 a mais infinito de x elevado a k elevado a menos μ vezes x dx, isso aqui era gama de k mais 1 sobre μ elevado a k mais 1. Isso aqui era k fatorial sobre μ elevado a k mais 1. O que nós teremos aqui agora será o quê? O alfa fatorial sobre o beta elevado a alfa mais 1. Isso aqui ocorre por comparação direta com esse resultado. Olha só. Agora, veja que o que nós teremos aqui. Então, nós temos o beta elevado a alfa vezes o alfa fatorial. Veja que quando nós tínhamos o gama de alfa mais 1, isso aqui era o alfa fatorial. Quando eu tiver, então, o gama de alfa, isso aqui vai ser alfa menos 1 fatorial. Então, olha só. Esse camarada aqui vira o alfa menos 1 fatorial. E aqui nós temos o beta elevado a alfa mais 1. Agora, resolvendo aí esse quociente, o que nós vamos ter? Vamos ficar, então, com beta elevado a alfa vezes alfa menos 1 fatorial, alfa menos 1 fatorial, o beta elevado a alfa vezes o beta. Realizando, então, as simplificações, olha só. Se beta elevado a alfa some com esse beta elevado a alfa menos 1 fatorial com alfa menos 1 fatorial, nós ficamos com alfa sobre beta para a expressão do valor esperado da distribuição gama. Procederíamos da mesma maneira caso quiséssemos calcular o segundo momento populacional da distribuição gama. Então, eu espero que tenha ficado claro para você a obtenção do késimo momento
da distribuição gama e como usar a função gama para resolver integrais envolvendo aí então a expressão que nós vimos. Um grande abraço para você e até a nossa próxima aula.